Eu amei o podcast de ontem. Pior que assim, eu fiquei numa agonia, porque vocês estavam comentando algumas coisas e eu queria participar da conversa, principalmente quando vocês estavam falando do Orgulho, Preconceito e os Zumbis. Sabe quando você se empolga e começa a falar sozinha no meio do podcast, porque você estava sentindo necessidade de estar participando? Amei, 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 amei. Não vejo a hora de ver o próximo. Querida Márcia, obrigada pelas palavras, obrigada pelo retorno. E a gente tá aqui para acabar com a sua ansiedade. Pode se preparar para falar sozinha de novo, porque a gente está de volta. Para quem chegou agora, a gente tá falando sobre adaptações de Orgulho e Preconceito, versões que foram feitas para as plataformas audiovisuais. Essa conversa começou no episódio passado, episódio número 5, e a gente se baseou nas respostas das nossas seguidoras à pergunta que nós fizemos: qual a sua adaptação preferida de Orgulho e Preconceito? Lá no episódio passado a gente já falou de Orgulho, Preconceito e Zumbis, da websérie The Lizzie Bennet Diaries, acabamos mencionando a novela Orgulho e Paixão e falamos também da minissérie da BBC de 1995 que leva o mesmo nome de Orgulho e Preconceito. A gente começou falando das obras que foram menos lembradas pelas nossas seguidoras até as mais lembradas. E agora, nesse episódio número 6, a gente continua a conversa exatamente de onde parou. Vamos lá? A próxima adaptação, que foi citada por 26 pessoas, acho que dá para adivinhar qual é o filme de 2005 com a Keira Knightley e o Matthew Macfadyen nos papéis de Elizabeth e Darcy, que eu acredito que foi o filme que chegou primeiro na vida de muita gente. No meu caso foi, já ouvi muita gente também falando. Deixa eu ver aqui alguns comentários. A gente tem a Ozeange Costa no Facebook falando que ela sente que os atores se entregaram mais aos seus personagens, que a Elizabeth da Keira Knightley passa mais a visão da vivacidade que Jane Austen passou no livro para a personagem da Elizabeth. E ela também acha que os bailes foram mais ricos em detalhes e mais fascinantes. E só mais um comentário, a Ana Ivanilde, também no Facebook, disse que acha o filme tudo perfeito no filme e que aprendeu tudo sobre os ingleses depois do filme, porque ela tinha lido o livro aos 13 anos, mas foi o filme que fez despertar essa vontade de pesquisar. É importante que a gente tenha adaptações dos clássicos de tempos em tempos para poder chamar as novas gerações para a leitura dos originais. E eu acho que é isso que, de uma certa maneira, o filme de 2005 fez. Não, Adriana, não sei se você lembra quando a gente gravou o Shojocast anos atrás sobre as adaptações de Orgulho, sobre Orgulho e Preconceito, falou das adaptações, que você pontuou de como a atuação da Keira Knightley, das atrizes, era das adolescentes risonhas que a gente tem, por exemplo, quando dá aula para ensino médio. Você lembra disso? Né, sim, aquela risada dela no baile, porque, né? Exato. Quando eu vejo, e ela é mal educada, eu vejo ela como uma Lizzie mal educada, por exemplo, quando ela chega na casa lá em Pemberley e pergunta para o dono da casa, daquela maneira, o que você está fazendo aqui? Ele mora ali, a casa é dele. Né? E outras questões, né? Me irrita muito a forma displicente como os cabelos das atrizes estão arrumados. Nem me fala. O filme, para mim, eu acho que os cenários e os figurinos são péssimos. A questão do baile, quando você fala da questão do baile, que tudo foi muito rico em detalhes, as moças sequer usavam luvas, aquele vestido da irmã do Bingley, que parecia um vestido de debutante. Quer dizer, nada casava com nada. Eu até tenho um site que eu sigo que é sobre moda em filmes históricos, né? Elas são especialistas. Não sei se vocês conhecem o site Flockflix. Não, já entrei uma vez, mas não sigo,
elas chamam de Orgulho, Preconceito e Porcos, aquele filme, por causa do... Por causa Elas do odeiam. porco lá no meio da cena, né? Veja, quando eu assisti o filme, já que eu não tinha outra adaptação de Austen como referência, eu gostei do filme. E eu continuo gostando do filme, apesar dos problemas. Tá? Mas, efetivamente, quando me dizem que a Keira Knightley é a melhor Elizabeth, aquilo me dói. Né? O Matthew McFadden, eu não vejo tanto problema nele. A questão que eu vejo nele é que ele não é orgulhoso, ele é tímido, é um Darcy tão tímido, é aquele cara tímido que não consegue se expressar. E dá um sabe o que eu acho? Que são licenças poéticas de uma adaptação. Eu não sei, eu acho que no caso... Não são fiéis ao livro, porque eu acho que, na verdade, não se propõe a isso. Num filme de 2 horas, você não pode botar, né, tudo que está no livro. São licenças poéticas, são escolhas. Né? Não é o que se coloca. Não é a adaptação ter pouco tempo. Eu acho que é o tom da interpretação. Então, por exemplo, o Matthew McFadden, ele é um grande ator. Ele se entregou ao papel. Eu sei que ele se entregou ao papel, mas assim, o Darcy que ele compõe é um Darcy tímido. A marca principal dele. Eu não consigo olhar para aquela atuação e ver um homem orgulhoso, um aristocrata orgulhoso. Eu vejo um cara tímido, que tem dificuldade em se expressar. Agora, no caso da interpretação da Keira Knightley e das outras mulheres, principalmente, você tentou pautar a forma como elas representam pelos padrões das mulheres do século XXI daquele momento. Tem um historiador que trabalha com cinema e história, e a tese principal dele é que quando você faz um filme histórico ou uma série histórica, você está falando muito mais do momento em que você está vivendo do que daquele passado que você quer retratar. Entendi. E no caso de Orgulho e Preconceito 2005, você quer muito mais retratar, dialogar com o público, colocando aquele público dentro do filme. Assim como a novela da Globo foi incapaz de construir mocinhas de época e colocou quase que mulheres contemporâneas dentro daquela história. Né? Mas olha, é possível que o grande sucesso do filme esteja nisso. Sim, claro. Nessa linha tênue de pegar, né, o que é histórico e trazer no limiar, né, do atual, assim. Não, e eu concordo. No isso faz de conta, né? Mas o problema, e aí é muito engraçado, isso rolou muito na época da novela, é que muita gente confunde o filme com o livro. Isso tem demais. Então, eu lembro na época das reclamações da novela da Globo, é porque não está sendo fiel ao filme. Aí eu virava os olhos, né? Mas o filme não é fiel. Essa foi boa. Uma coisa do filme também é que vocês já falaram, né? As roupas que elas usam, por exemplo, aqueles tons bem escuros das roupas da Elizabeth, e ela tá andando assim, às vezes quase como uma mendiga, né? Aquilo me mata, bicho. Tudo bem que ela gostava de andar na lama e tal, que isso no próprio livro a gente via, mas dá uma exagerada muito grande. Eu acho que talvez até para o público não é de hoje, né? De 2005, já tem um tempo de lá para cá. Mas para o público ali do século XXI, perceber também aquela diferença de classe com o Darcy, ou com aquelas pessoas, com Netherfield, com Bingley e tal. Porque, assim, é uma diferença que é meio sutil no livro. A gente tende a achar, nossa, elas são muito pobres, mas elas não são. Não são. Eles têm criados. Eu já fiz essa conta 500 vezes. A última conta que eu fiz, eu cheguei à conclusão que o Mr. Bennet teria o salário de um desembargador aqui. Tudo bem que seria um desembargador para sustentar 5 filhas e uma esposa e uma casa com 2 empregados e carro para todo mundo, celular para todo mundo, escola, faculdade, sei lá o que for. Mas não é um salário ruim, bicho, pelo amor de Deus. É um dos maiores salários que você pode ter no Brasil hoje em dia, o salário de desembargador. Então eu acho que o filme ele pesa a mão nesse sentido para
em 2 horas, deixar claro aquilo ali, né? Que existe uma diferença muito grande entre as classes sociais e para convencer rápido o público que está assistindo. Talvez, estou só especulando. Pode ser. E outra coisa que eu acho também que foi interessante a Valéria ter falado, né? É que a minha primeira referência de Jane Austen foi o filme. Na verdade, eu não enxerguei o filme como referência de Jane Austen. Para mim, existia o filme e era isso. Eu fui descobrir que ela existia depois, né? E aí, a minha referência, assim, nossa, eu tomava aquilo como a história original. Gente, eu confesso, eu fiquei um pouco decepcionada quando eu fui ler o livro e a cena da chuva não era na chuva. Eu fiquei, gente, não, assim? aquilo que na verdade é para fazer a metáfora, né? A chuva na verdade a trovoada toda é a metáfora dos sentimentos convulsos do Darcy. É uma metáfora e a chuva também, né? Que é assim, desabou. Sim, é uma desabou para os dois. Mas ao mesmo tempo, aí você pega o livro e você, caramba, né? Por favor, não. Veja só, ela é bonita, ela é emocional. É como a cena do baile em que todos desaparecem. Sim. Só tem os dois. Ela funciona muito bem. Aí a cretina que vai ver Ana Karenina, que é do mesmo diretor, ele usa do mesmo recurso. Olha que beleza, que falta disso. Olha só. Igualzinho. Deu mas, certo, assim, então. O final também, né? Com o sol nascendo, o homem aparece na neblina. Isso não tá, gente. Isso. Essa cena, quando eu vi, eu pensei assim, ué, bagunça de família, como é que ela saiu sozinha de madrugada, gente? Tá estranho, tem algum criado com ela? Como é que é isso? Isso não faz sentido. Mas a Alice tinha aquela mania de sair para caminhar. Não assim de madrugada, não. O que mais me choca ali é o Darcy ter ido na casa dela todo descomposto daquele jeito para falar com o pai dela. Não, logo ele. Sem gravata, sem nada. Licença poética, eu tive que ver 2 vezes para apreciar, assim, porque você tem, né, que deixar passar, né? E abraçar a licença poética, porque se você raciocinasse, aquilo não faz sentido. E a discussão ridícula da época, que era aquele final alternativo do beijo. Gente, a série de 1980 tem beijo, gente. A de 1980 tem beijo. Isso não é um problema. As pessoas não se beijavam. É claro que os caras não iam se atracar, ou não se espera que eles se atracassem, mas que o Darcy beijasse a Elizabeth. O que me dá mais raiva naquela série de 95 que eu amo é que quando eles se declaram lá no final, o Darcy e eles não são capazes de tocar as mãos ali. Quando eles estão caminhando ali, né? E dava para encostar a mãozinha, né? Dava. Em 1980 teve um beijo. Eles se beijam lá, por nazinho. Menino, sabe que eu venho escrevendo muito romance histórico, né? E apesar dessa minha série Cupidos em Devon se passar muito na era vitoriana, ela começa na era regencial, né? Porque é uma saga, um sofrimento, o sofrimento começa ali. E aí, todo romance tem que ter uma cena meio hot, assim, né? Que é para carregar a gente, assim, né? Então, eu ando estudando muito isso. Esse povo não era assim, que não beijava, não pegava, não fazia, não. Não se atracava. Muita coisa, bicho. De verdade mesmo, assim, documentos históricos, assim, manuais e tudo. Se pegavam mesmo. Sabe qual é o problema? As pessoas, elas idealizaram o período vitoriano e projetaram esse período vitoriano para outras épocas da história. E mesmo os vitorianos talvez não fossem tão vitorianos assim. Então é uma idealização do passado absurda. Por isso que aquelas moralistas problemáticas lá que ficavam reclamando da novela, eu tinha vontade de dar na cara delas, entende? Assim, eu pegava e ficava citando exemplo lá. Mas mesmo esse pessoal da regência era um pessoal também que fazia todas as coisas que tinha que fazer, muito bem feitas. Aquele período da regência, aquele período especificamente, é um momento de grande liberação sexual. Sim, de grandes revoluções, né, artísticas. Tem um livro de um histórico assim, A Revolução Sexual do Século XVIII.
E ele está falando exatamente, muito mais de Inglaterra e muito mais daquela... Os filhos todos do rei Jorge III, que é regência porque o homem não morria, né? Sim, Todos eles tiveram amantes, tiveram filhos fora do casamento, aí o velho baixou lá uma legislação proibindo, dizendo que quem casasse sem a permissão do rei, que está valendo até hoje, quem casasse sem a permissão do rei, sendo possível herdeiro do trono, o casamento não seria reconhecido, aí todos os filhos viraram bastardos. Todos aqueles caras tinham N amantes, filhos, até... E vou te falar, todos os filhos eram todos bastardos, mas todos frequentavam a sociedade. Não, É a sociedade, porque vou te falar, esse negócio da gente escrever romance histórico tem sempre um clube de homens, né? Porque a gente precisa desenvolver a fofoca, né? Nos clubes de homens estavam todos os filhos bastardos dos reis, dos príncipes, e eram todos tratados como príncipes. Só sim, não eram. Desde que reconhecidos, era Fitz, né? Se botasse o Fitz alguma coisa, com filho de alguma coisa. Exatamente. No caso, e as mulheres também, não é que claro, a honra de uma dama não pudesse ficar manchada, não é nada disso. Principalmente se você pega a condição lá das Bennet, né, quando a Lídia foge. Aquilo ali, até porque elas não tinham dote. Agora, se elas tivessem, de repente, 20 mil libras, não sei o que, de dote, o que seria uma manchinha Estava resolvido. Na honra da irmã caçula? Problema nenhum. O problema é que elas teriam o quê? 2 mil libras de dote, o que era nada, né? Na verdade, não sei se estaria resolvido. Eu acho que estaria assim, por baixo dos panos. Estaria acomodado. E arrumar um casamento com um primo estranho, um Collins, estaria resolvido. Estaria por baixo dos panos. Eu não estou falando da Lídia, eu estou falando das irmãs. Porque a Lídia, eles acabam arrumando o caso da Lídia, né? O que é aquela coisa do... Não, ela fugiu, mas casou, e havia muita gente que fugia para casar lá em Gretna Green, né, que aparece nos romances, que era visto... Até tem um membro da nobreza, eu esqueci o nome, está numa biografia da Rainha Vitória que eu tenho aqui em casa, que o Albert, que o vitoriano era o Albert, né, que o Albert proibiu gente que não tivesse moral adequada de frequentar a corte, então teve uma dama, mas só bania a mulher, né? Teve uma dama que ficou banida da corte porque ela teria fugido para casar com o marido, que era um duque. Então ela tinha 15, 16 anos, os dois eram muito jovens, eles fugiram, casaram e ficaram 70 anos casados, era um casal muito feliz e se amavam muito, mas por ela ter fugido de casa para casar com o sujeito, ela ficou proibida de ir à corte. Mas já no período vitoriano. O período vitoriano também foi muito mais longo do que o regencial, então por isso tem mais história também. Mas é essa questão de são problemas que em outras épocas não seriam problema. E as pessoas não têm esse discernimento, né, da coisa e projetam essa moral idealizada em todos os momentos da história, né? Em todos os momentos da história, enfim. Mas senão a gente se perde, tem que voltar. Pois é. Voltando aqui para o filme de 2005, é o preferido de alguém daqui? Não, eu sou Colin Firth Forever. Ai, gente, é o meu. É o meu, gente, por isso que ela perguntou. Então é se você falado, além de mim e de alguém. Pois então, eu vejo todos esses problemas, eu sei que tem um monte de coisa que não tá de acordo com a história, com as vestimentas, com até a forma da Elizabeth se portar, ela está muito mais masculinizada nessa versão, né, assim, mais agressiva. Mas é muito especial para mim o filme de 2005, justamente por ter sido essa porta de entrada. Mora no seu coração, eu entendo. Mora muito no meu coração. A trilha sonora, eu amo a trilha sonora desse filme. Sim, é muito bonita. Muito linda. Tem vezes assim, que eu deixo para escutar enquanto eu estou trabalhando, me ajuda muito a escrever, e aí algumas das músicas me fazem lembrar dos momentos do filme, e aí dá saudade, eu vou lá no YouTube e abro a cena. Eu gosto muito.
E é a minha porta de entrada para drogas mais pesadas, como eu já falei desde o começo. Eu parti do livro, então eu acho que, apesar de gosto muito, muito da de 95, mas quando eu sinto saudade, eu vou no livro. E já vou, assim, naquele trechinho, sabe? Já vou visitar o pessoal naquela fala, naquele momento. naquela reação, A gente terminou aqui os filmes e adaptações que foram citados pelos nossos seguidores, mas antes da gente falar de quais a gente sentiu falta e de outros que poderiam ter sido mencionados, eu vou só ler algumas pessoas que não conseguiram se decidir entre qual prefere, né? A Rosânia Souza, no Facebook, ela deixou apenas assim, só não gosto da zumbi, só não gosto da versão zumbi. Então, dá para entender que ela gosta de todos. A Elisângela Oliveira disse que veja o filme por ser mais rápido, mas aos fins de semana vai a série. Que delícia. Gente, imagina o vício. E a Mara Bittencourt também no Facebook disse assim: eu, na verdade, não gosto de comparações. Vejo cada filme ou série como único e tento ver o melhor de cada um sem comparações. Assim, gosto de todos. Somos todas viciadas. Somos todas time Austin, gente, não tem Exato. jeito. Até os zumbis aqui que eu pensei que eu ia falar sozinha, todo mundo gostou. Outra adaptação que não foi falada, que vocês gostam de comentar? Tem 1940. E da série de 1980 também. 1940 é um filme, né? 1940 é o primeiro filme, a primeira adaptação para o cinema. Laurence Olivier como Mr. Darcy. Mr. Darcy também risonho, bonzinho, fica de joelho. Para mim, ele que foi o modelo principal para o Thiago Lacerda. Assim, pode ser. Pode ser, risonho. Em 15 minutos de filme, ele já está se jogando aos pés. Aos pés da Elizabeth. Fica. É um pano de chão, ele. Também velho. Né? Velho também, né? Não, ele tinha 30 anos na época. É porque. Mas ele tinha cara de velho. Não, eu acho que é a questão mesmo da época e de como as pessoas pareciam mais velhas, os homens, né, até, do que efetivamente eles eram. Ele era bem novinho, ele só tinha 30. Ele estava na idade do Darcy, muito mais próximo que o Colin Firth, por exemplo. Mas é muito legal. Esse filme, para mim, foi engraçado, hahaha. Tem umas cenas, assim, umas coisas que você não espera e é bacana de ver. Fora aqueles vestidos e o vento levou, né? Assim, isso não tem nada a ver. Eles jogaram a história para a década de 1930, se vocês observam. Eu acho muito divertido. Assim, quando eu vi aquele filme a primeira vez, eu fiquei, mas o que é isso, gente? Aí depois meu espírito se acalmou, aí eu consegui ver. Aí eu consegui digerir. Conseguiu apreciar, né? O Mr. Collins bêbado na casa da Lady Catherine, quando ele ia enxacar e a Charlotte tentando controlar para ele não beber. Não, e tem uma corrida de carruagem. É muito legal. E para quem é leigo, aquelas roupas, lá e o vento levou, em um cenário mais parecido com as Brontë, assim, não faz diferença não, gente. Não faz. Porque, sabe o que acontece? Tem uma hora também que a gente vai ficando enjoado, que a gente, né, vai arrumando defeito nas coisas, vai querendo que fique... a perfeição, né? Mas uma perfeição de acordo com a minha visão, né? E uma adaptação é a visão de alguém, do diretor, do produtor, né? Sim. Então, se for assim, nada vai ser perfeito nunca, porque a não ser que eu faça, mas não vai ser perfeito para os outros. A gente está falando de um período que a Valéria pode explicar melhor, né? Valéria vai ser o socorro. Porque a gente estava o filme foi filmado em 39, então... Oi, Valéria, tá te chamando de véia aí, ó. Não, gente, é por causa da parte histórica do contexto da Segunda Guerra Mundial. O rigor histórico mas eu sou velha também, não tem problema, não. Cruz credo. O rigor histórico dos filmes de época naquele momento não era muito grande, né? Assim,
Mas se a gente for pensar, não havia muita preocupação no cinema daquela época. Essas preocupações vão somente aparecer, acredito, já na década de 1970, que você começa a pensar isso, de você ter um rigor em relação à maquiagem de época, cabelo de época, roupa de época, os tecidos adequados. É muito raro você ver um filme em que você tenha mais acertos do que erros. Ali foi uma opção de jogar a caracterização à época para diante, para a década de 1830 ou 1840, e deixar correr, deixar fluir, porque a ideia era promover o livro e também se aproveitar da imagem do Laurence Olivier, que era o ator inglês do momento nos Estados Unidos. Gente, e o filme de 1980? É filme? Eu não conheço. Não, 1980 é uma minissérie. Foi uma produção cara para a época. Ela tinha externas, ela já está rompendo com aquela coisa de gravação em estúdio da BBC. Ela teve 5 episódios, então ela tem quase o mesmo tamanho da série de 95. E ela foi muito bem feita, com um elenco muito bem escolhido. É um dos casos raros em que você escala uma atriz morena para fazer a Jane, porque Jane normalmente é uma loura fazendo, então a Jane é morena, e a Elizabeth, que é Elizabeth Garvey, a atriz, que eu acho ela ótima, ela tem o cabelo mais claro, inclusive. Eu assisti, mas por algum motivo eu meio que apaguei da minha memória. Isso tem que assistir de novo. Talvez seja por causa do Darcy, porque o Darcy... Eu acho. Ele é muito David... magro, né? Não é isso não. Uma amiga querida, a Adriana deve lembrar, que a Lina falava, né, que ele é o robô Darcy. Ele é o Darcy robô Darcy. Ele é muito rígido. Mas não fale isso perto das fãs dessa série, que as mulheres surtam dizendo que, na verdade, foi ele que melhor incorporou o que era ser um lord inglês da época, com a sua rigidez, etc. E ele tinha um maxilar muito protuberante, né, muito duro. Mas é interessante, eu gosto muito da série, tenho muito carinho por ela. É interessante que quando ele começa a se humanizar, a se abrir com Elizabeth, e ele sorri pela primeira vez, o rosto dele se ilumina. Ele efetivamente ele estava encarnando aquele, mas ele é sempre muito muito contido. Vou procurar para assistir de novo. Mas ele beija a Elizabeth. Viu? Gente, eu preciso rever essa série. Eu preciso ver. Eu falou em beijo, todo mundo se animou. Vamos todo mundo ver. Todo mundo colocando na lista aqui, né? É interessante também, por exemplo, essa série ela tem uma cena que é uma cena que não está na de 95, que não tá mas está no livro, que é quando a Charlotte obriga a Elizabeth a tocar, que é a primeira vez, porque o Darcy diz que ouviu a Elizabeth tocar, mas quando ela tocou, né, ela tocou lá numa daquelas reuniõezinhas, etc. Na casa do Sir Lucas. E essa cena jantar. Tá na série de 80, ela tem lá. Essa série, para mim, tem a melhor Lady Catherine, que é a Judy Parfitt. Ela é incrível, a atriz é incrível, assim, ela é autoritária, ela é petulante, ela tem um senso de humor meio distorcido. Então, assim, ela é muito boa, né? Assim, tem um elenco muito bom. Não estou dizendo que o Darcy é muito bom, estou dizendo que o elenco é muito bom, e o Rintu, eu só vi ele em outro papel porque ele é o pai doido de Guerra dos Tronos, ele é o rei louco, o pai da Daenerys e do outro lá. É ele que faz. Eu não lembro dele em nenhum outro lugar, nada. E essa série, ela é muito boa. Ela tem problemas, então, quando a Elizabeth recebe as cartas, ela vai atrás do Darcy, lá em Pemberley, não ele está chegando lá, então aquilo é um problema. O enfrentamento dela com a Lady Catherine, quando ela não acontece no jardim, acontece no interior da casa, mas a série no final funciona bem. Agora falta Bride and Prejudice, né? Isso, era uma adaptação que não foi citada e que eu amo essa adaptação, porque eu sou a pessoa do musical, eu sou essa pessoa Broadway.
E eu gosto muito dessa versão Bollywood, apesar dela, a narrativa, a sequência das ações ser toda misturada, né? Por exemplo, a gente tem a Lalita, né, a principal, ficando com o Darcy antes mesmo deles terem aquele primeiro embate de um dizer para o outro que um colocar os defeitos do outro na mesa, eles ficam juntos antes disso, e aí eles terminam e depois voltam. Mas, para mim, o ponto principal do filme é porque ele é muito divertido, ele é muito colorido, as músicas são muito boas, eu adoro as coreografias. Eu acho que eu não gosto assim, o Darcy ser americano me faz um pouco torcer o nariz, mas eu gosto bastante do filme. E a Shwara Rai, ela é uma excelente atriz, né, que faz a Elizabeth no filme. E ela é tão bonita, né? Ela é linda, é uma atriz tão bonita que eu não, aquela coisa, eu não canso de olhar para ela, sabe? Ela é então linda. ela E eu gosto que a briga que ela compra é em defesa da Índia, né? De mostrar que aqueles turistas americanos e ingleses estão lá para comprar hotéis e para explorar a cultura deles de uma forma superficial. E ela é muito... Eu acho muito legal essa defesa dela. Eu não gosto dessa versão. Eu acho chato. Eu fico até com um pouco de vergonha alheia de ver, assim, não gosto. Mas o que eu acho bacana é que, engraçado que não é, mas parece uma história versátil que se encaixa em muitas realidades. Sim. E isso é muito legal. E que, na verdade, é uma coisa que não me agrada, mas te agrada muito. Então, sabe, não tem receita isso. Isso é muito bacana. Olha, esse filme eu tenho usado no Cefet desde 2010 para poder fazer a introdução de Jane Austen com os alunos, porque é uma espécie de sensibilização, que aí eles querem procurar, eles querem assistir zumbis. Hoje em dia, a votação que eu tive para esse semestre foi zumbis, eles querem ver os zumbis, porque não adianta tentar colocar uma série como a de 95, que é muito comprida, tem que ser algo bem rápido. Tem que ser uma coisa mais dinâmica. Né? Tem que ser mais dinâmica. E animado, colorido. Isso. E aí como eu te falei. Desculpa, o letramento crítico que a pessoa tem que ter para poder entender a história, toda essa sensibilidade. Exato, eu tô te falando, tem uma hora que a gente vai ficando enjoado, vai achando defeito em tudo. O problema é esse. O que me pega mesmo é a música. Botou a história dentro de uma melodia, criou uma coreografia, já tem assim 50% de chance de me agradar, porque eu sou atraída demais por musical. E o que me faz também mencionar que existia um musical de Orgulho e Preconceito na década de 60, se não me engano, na Broadway, e só que infelizmente foi um fiasco. E quando a gente lê as críticas da época, é todo mundo detonando. Eles exageraram muito no ponto de vista da senhora Bennet, trazendo ela como personagem principal, com aquela agonia de casar 5 filhos e tal. E, infelizmente, parece que não foi muito bom, não. Mas eu ainda sonho com a Broadway fazendo um Orgulho e Preconceito, assim, para concorrer ao Tony Awards, sabe? Eu me taco daqui para os Estados Unidos para assistir. Mas tem um outro musical de Orgulho e Preconceito, é que eu não procurei. Eu, inclusive, baixei o CD com as músicas. Eu tenho aqui em algum lugar. É off-Broadway, não é Broadway. Mas no Japão fizeram o musical de Orgulho e Preconceito pelo Teatro Takarazuka, que é o teatro feminino. Então, em 2011, eles fizeram a primeira montagem de Orgulho e Preconceito. Infelizmente, eu nunca vi, nunca consegui para baixar. Mas deve ser bem legal, bem curioso. E teve a Chitãozinho e Chororó há uns anos atrás. Nuvem de Lágrimas. Foi 2016. Ficou em cartaz no Rio e em São Paulo. Eu lembro do pessoal reclamando, debochando disso. Eu acho que há um desprezo muito grande por aquilo que é produção nacional. Não sou fã de Chitãozinho e Chororó, não é isso que eu estou falando, não tenho apreço, mas assim, por ser brasileiro, as pessoas já falam, isso não vai prestar. É um musical que é porque é do Chitãozinho e Chororó, é nacional, então não vai prestar, é uma profanação
a Jane Austen. Jane Austen tá se revirando. Eu adoro aquela coisa do tá se revirando no túmulo. Eu odeio quando falam isso, que ela tá se revirando no túmulo. Gente, deixa os ossos da mulher em paz. Você não sabe se ela ia estar adorando tudo Nem isso. tem, tá poeira. Então ela aquela coisa do tá se revirando no túmulo, então, e quando aí junta ser novela, então tem um pessoal que assiste seriado, qualquer seriado americano, de qualquer, mas novela não presta. Teve a adaptação de 1967, que foi importante, foi a primeira grande adaptação da BBC para o material de Jane Austen. Ela foi feita especialmente para lembrar os 150 anos da morte da autora, e a BBC nunca lançou. Nunca, não há mais do que fragmentos no YouTube. Ela teve também 6 episódios. Ela foi grande, mas se vocês procurarem, vocês acham fragmentos. E tem no YouTube também uma versão de Orgulho e Preconceito feita na Itália, uma adaptação italiana. Essa vocês acham os capítulos todos, e ela também ela é de 66. Mas é bacana? Ai, que legal. Muito legal. Não, peraí, a de 66 é espanhola, mas tem uma italiana. A italiana que eu achei aqui de 57. Mas, de qualquer maneira, se vocês procurarem, vocês acham no YouTube os capítulos completos. A série completa está lá. E é uma série bem antiga. Mas a de 67 da BBC, não sei se pegou fogo, queimou tudo, não sei o que aconteceu. Pode ser, Eles não lançaram, não tem. E é a Cassandra queimou. E é uma minissérie importante, porque ela é comemorativa, ela teve um investimento grande para o padrão da época. Mas é bacana, você já viu? Eu vi pedaços, eu acho o Darcy dessa versão meio assustador, meio freak. Mas procura a gravata daquele homem. A gravata dele é maior que a cabeça do sujeito. Puxa vida. Mas assim, eu queria ver, né? Eu tenho essa curiosidade mórbida porque foi uma adaptação importante, né? No próximo episódio a gente vai falar sobre as cenas, ainda com as respostas de quem já mandou pra gente seus comentários sobre as cenas preferidas das adaptações de Orgulho e Preconceito. A gente tinha a intenção de falar sobre tudo hoje, mas a conversa ficou tão boa e a gente foi comentando, então a gente deixa para a segunda parte para não ficar um episódio gigante e você não se cansar da gente. Você espera para que a gente fale depois sobre as principais cenas de Orgulho e Preconceito de várias versões. Tudo bem? Tudo bem. É isso. Até a próxima. Então é isso, até a próxima. A gente se encontra uma próxima vez, daqui a 2 semanas mais ou menos. Ok. Tchau para vocês. Tchau, pessoal. Beijinho.